Antunes Coimbra. Para a nação rubro-negra, seus súditos, Zico, maior ídolo da história do Clube de Regatas do Flamengo. Octa, campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio, hexacampeão carioca, tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores e do Mundial. Confira agora, comigo, a história do eterno Galinho de Quintino, com os detalhes que você nunca viu. Pode ser um dos gols mais importantes da história do Flamengo. Zico na bola, partiu, bateu, é brabo! Golaço! Pra ser campeão da América! Gol! Zicão, camisa! Filho de Dona Matilde e seu Antunes, Zico nasceu em 3 de março de 1953 e é o caçula de 6 irmãos: Zeca, Nando, Edu, Tonico e Maria José, a Zezé. Uma família que respirava futebol e, claro, o Flamengo. Seu Antunes era português e chegou ao Brasil em 1911, aos 10 anos de idade. Morador de Quintino, subúrbio do Rio de Janeiro, tentou ser jogador de futebol. Porque ele jogou no Municipal, que era o campeonato amador, e o Municipal foi tricampeão, 39, 40 e 41. E ele foi chamado para fazer um teste no Flamengo. Após assistir o Flamengo levar uma sonora goleada para o América por 4-0, apaixonou-se pelas cores rubro-negras. Tornou-se um torcedor fervoroso do clube, a ponto de enfrentar um professor de moral e cívica, simpático à ditadura, que passava em frente à sua casa e viu a bandeira do Flamengo acima da do Brasil. Ser Flamengo é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, sabe? E eu caí justamente no meu clube, né? Eu nunca podia pensar na minha vida que eu ia ter um filho que ia ser a estrela do meu clube. Para cada filho que nascia, o primeiro presente era o uniforme do Flamengo: manto sagrado, calção e meias. Apesar de não ser um entusiasta, viu os seus filhos seguirem carreira no futebol. Zeca foi um atacante histórico do futebol carioca, Edu, maior ídolo do América, e Nando, com passagens pelo Madureira, Ceará e no futebol português. A exceção foi Tonico, e não passou das peladas na rua Lucinda Barbosa e no Juventude de Quintino. Aliás, foi através das peladas na rua Lucinda Barbosa que Zico passou a chamar a atenção no bairro e logo começou a ser sucesso nos times de futsal, com destaque para o Juventude de Quintino. Mas foi na quadra do River, em Quintino, que o jornalista Celso Garcia, também morador do bairro, viu Zico jogar pela primeira vez. Ele disputava um torneio interno no River, um clube da Piedade, e jogava pela equipe do Santos, um clube que tinha o mesmo uniforme do Santos de São Paulo. O jogo foi 15-3, com 12 gols do futuro ídolo do Flamengo. Garcia ficou encantado e foi para a missão mais difícil: convencer seu Antunes a deixar Zico fazer um teste no Flamengo. A empreitada foi complicada, pois havia a expectativa do Galo seguir os passos de Edu e ir para o América. Inclusive, já havia um acordo verbal com o Mecão, mas prevaleceu a vontade do garoto e o coração rubro-negro falou mais alto. Diferente do que Celso Garcia sempre contou, o primeiro teste de Zico não foi nada bom. Ele tinha 14 anos e o jornalista o levou no dia errado. O treino era para garotos de 17 anos. Quase saiu no braço com Modesto Bria, que acabou deixando o pequeno jogar. Segundo o próprio Zico, mal pegou na bola. O show, sempre apregoado por Garcia, aconteceu no dia seguinte, quando Zico treinou com garotos da sua idade. Encantou a todos com sua técnica, mas era muito franzino. Por conta disso, teria que fazer um trabalho especial. Zico foi integrado ao projeto Soma, coordenado por José Roberto Francalassi, que consistia na seleção de jovens que se destacavam pela habilidade e recebiam uma atenção especial na alimentação, desenvolvimento físico e crescimento. A partir daí, com 14 anos, o pequeno Zico fazia uma peregrinação entre o subúrbio, centro da cidade e zona sul do Rio, no mínimo 3 vezes na semana. Saía de casa por volta das 6 da manhã, com o dia ainda escuro, para pegar o trem para a Central do Brasil, com destino à alfaiataria do seu Antunes, que na época já estava mais estabilizado na profissão. Ele foi alfaiate de Lamartine Babo, inclusive, né? Ele mesmo, o autor do hino popular do Flamengo, Uma Vez Flamengo, Sempre Flamengo, e também de alguns presidentes do rubro-negro.
Depois, Zico tomava um ônibus até a Gávea para treinar às 8h30 da manhã. Às 11h, após as atividades, outro ônibus para a Central do Brasil, quando ia para a escola, próxima da alfaiataria do seu pai. Após o colégio, pegava novamente o ônibus de volta ao Leblon, com destino à academia de Francalassi, para fazer o reforço muscular por 2 horas. Ainda tinha um colégio à noite, exigências de seu Antunes. Essa era sua rotina, que se estendia no fim de semana entre treinos e jogos pelo Flamengo. Uma dedicação completa para se tornar jogador profissional. Chegava em casa por volta das 22h30, 11h. Podia se dedicar ao futebol, mas sem largar os estudos. Todos os filhos se formaram. Antunes se formou em Economia e Administração, Nando em Jornalismo, Edu em Educação Física, Tonico em Direito e Maria José em Psicologia. Já consagrado, Zico só não se formou em Educação Física porque foi vendido para a Itália em 1983, mas dividiu a carreira com os estudos mesmo como profissional e já conhecido no futebol. No Flamengo, através do Projeto Soma, contou com o apoio de dentista, ortopedista, pediatra e um trabalho especial preparado por Francalassi para correção postural e estimular seu crescimento. Muitos profissionais se envolveram no desenvolvimento do jovem. Além de Francalassi, tinha o Dr. José de Paula Chaves, Giuseppe Taranto e Célio Cotecchia. Dona Matilde complementava todo o trabalho em casa, dando a alimentação indicada pelo Flamengo. Nesse processo, houve a ajuda financeira de Jorge Elal para as refeições, que anos depois viria a ser presidente do clube. O dirigente virou amigo pessoal do ídolo e padrinho. No fim de 1969, Zico conheceu Sandra, irmã de Sueli, namorada de Edu na época. Em 23 de agosto do ano seguinte, começaram a namorar. Foi o seu primeiro amor. Ele tinha 17 e ela 14. Namoraram por 5 anos até se casarem no dia 18 de dezembro de 1975, na igreja de São José, na Lagoa. Tiveram 3 filhos, Júnior, Bruno e Thiago Coimbra. Estão juntos até hoje e vão comemorar as bodas de ouro pelos 50 anos de casados em 2025. A dedicação de Zico era conhecida por quem o acompanhava de perto. Na base do Flamengo, já era tratado como uma joia que vinha sendo lapidada. Em 1971, sua transição para o profissional começou a ser feita, mas antes, o primeiro gol no Maracanã, ainda pelos juniores. Foi na preliminar de um Flamengo e Botafogo, em 14 de março. O estádio recebeu 142 mil torcedores. O gol foi de pênalti, no empate de 1-1. No jogo principal, infelizmente, o Fla perdeu por 2-0. Primeiro gol no Maracanã foi de pênalti, né? Foi aqui no Juvenil, muita torcida e eu sempre tinha sorte de fazer gol. E aí foi aquela coisa, né? Juvenil, 1-0 Botafogo, pênalti. E eu tive que bater aquele Maracanã cheio. O China veio, eu fui justamente assim. Ele saiu pro lado de lá, foi igualzinho desse lado. Sua estreia no profissional aconteceu em 29 de julho, na vitória por 2-1 sobre o Vasco no Maracanã. Freitas Solixo lançou no time principal, jogando como atacante, usando a camisa 9. O técnico também havia lançado Dida, seu ídolo, 17 anos antes. No jogo, deu assistência para um dos gols do Flamengo. Seu primeiro gol como profissional aconteceu em 11 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no empate em 1-1 com o Bahia na Fonte Nova. Jogou até novembro na equipe principal, quando Toninho, técnico da seleção pré-olímpica, o pediu para retornar aos juniores para poder convocá-lo para o pré-olímpico na busca por uma vaga nas Olimpíadas de 1972 em Munique, Alemanha. Detalhe, com essa decisão, ficou impedido de assinar seu primeiro contrato profissional, o que lhe daria um salário de verdade. Na época, só recebia uma ajuda de custo para o transporte. A estreia com a amarelinha olímpica foi na vitória por 2-1 sobre a Bolívia, no dia 28 de novembro. Na fase final, fez o gol da vitória e da classificação contra a Argentina por 1-0. Quando saiu a convocação, a decepção. Zico estava fora da lista. Antoninho deixou de fora e Zico pensou em parar de jogar. Parou até de ir aos treinos no Flamengo mais ou menos por uns 10 dias. Não houve uma justificativa oficial pela não convocação, mas todos sabiam que a questão foi política. O Brasil vivia o período da ditadura militar e seu irmão Nando e seus primos também foram perseguidos, presos e torturados pelos militares. Nando foi acusado de ajudar grupos subversivos que conspiravam contra o regime ditatorial brasileiro.
A perseguição começou porque, em 1963, havia passado no concurso do Ministério da Educação para dar aulas no Programa Nacional de Alfabetização, o PNA, criado por Paulo Freire. Quando se apresentou em 1964 para iniciar no magistério, passou a ser perseguido por militares e o programa acabou extinto. A carreira como jogador também foi prejudicada, pois Nando passou a ser perseguido nos clubes Santos do Espírito Santo, América, Madureira, ainda passou pelo Ceará, onde alega não ter sido importunado pelo regime, chegando a se tornar ídolo. Em seguida, rumou para Portugal, onde também sofreu perseguição da ditadura brasileira. Quando voltou, foi preso. Estava na casa de uma tia com seus primos. Ficou 4 dias sendo torturado no batalhão da Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita, na zona norte do Rio. Sua prima, Cecília Coimbra, que tinha ligações com o MR8, permaneceu encarcerada por meses e também passou por tortura. E o curioso é que quando eu voltei, tinha um jogador do Gil Vicente que o pai morava em Munique e a Olimpíada seria lá. Num belo dia lá, sai no jornal, no Jornal de Portugal, a convocação do Brasil, Zico cortado. Aí eu falei, já sei por quê, porque eu fui preso. Aí não deu outra. O treinador era o Antoninho. O Antoninho, antes de morrer, ele confirmou que cortou o Zico a pedido da ditadura. Além da consequência para a carreira de Zico, Edu, jogando pelo América, que foi artilheiro do Roberto Gomes Pedrosa em 1969, equivalente ao Campeonato Brasileiro, mesmo cotado, ficou de fora da convocação da Copa do Mundo de 70. Em 1972, de maneira precoce, Nando encerrou a carreira de jogador. Foi reintegrado ao Ministério da Educação em 1988 e anistiado em 2003 através da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, tornando-se o primeiro jogador nessa condição. Inclusive, ele publicou um livro contando sua história. Para nossa alegria, Zico voltou ao Flamengo e foi sendo integrado ao elenco principal. Em 1972, fez parte do elenco que venceu o Torneio do Povo, a Taça Guanabara e o Estadual. Foram somente 8 jogos pelo profissional, mas sempre entrando no fim das partidas. Em 1973, após ter voltado novamente dos juniores e superado a não convocação para as Olimpíadas de Munique, ganhou mais oportunidades na equipe principal. Nos 72 jogos do Flamengo no ano, jogou 52 vezes e virou reserva imediato de Zagallo. É nessa temporada que, em 23 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro, marcou seu primeiro gol no Maracanã. Aconteceu justamente num clássico contra o Vasco. O Galinho marcou de pênalti. O jogo terminou 2-2. Zagallo saiu para assumir a seleção brasileira em 74. Com isso, Gilberto ficou em seu lugar e colocou Zico para jogar em sua posição de origem, meio ofensivo. Colocar o craque em sua real posição deu certo. Ele marcou 49 gols em 65 jogos, recorde no Flamengo. Além disso, foi campeão carioca pela primeira vez como titular. Marcou 19 gols na competição. O time base contava com Doval, Jaime de Almeida, Zé Carlos, Riminha, Geraldo, o assoviador, e Júnior, que mesmo sendo meio-campo de origem, resolveu o problema da equipe na lateral direita. Zico foi batendo seus próprios recordes. Em 1975, 51 gols em 76 jogos. No ano seguinte, 45 pelo Flamengo e 11 pela seleção. Mesmo sem títulos pelo rubro-negro, individualmente, as coisas estavam caminhando. Em 1974, foi eleito o jogador revelação do Campeonato Brasileiro, melhor jogador do Campeonato Carioca, ganhou ainda os prêmios Bola de Ouro e Bola de Prata, repetindo o feito no ano seguinte. No histórico Fla-Flu de 1976, no dia 7 de março, que valia a Taça Nelson Rodrigues, Zico fez os 4 gols, sendo um deles um golaço de falta. Esse gol foi o que inspirou Jorge Benjó, na época Jorge Ben, a compor a clássica Camisa 10 da Gávea, ainda no Maracanã. No vestiário, o cantor mostrou os primeiros versos aos jogadores. A canção foi incluída no repertório do antológico disco África Brasil, lançado no mesmo ano e que ainda contou com os sucessos Ponta de Lança Africano e Taj Mahal. É o Camisa 10 da Gávea. Com certeza, Zico é um dos jogadores do futebol brasileiro mais citado em canções dos mais diversos gêneros musicais. Em 1979, o ídolo foi citado em Samba Rubro-Negro. A composição original de Wilson Batista foi criada para homenagear os craques dos anos 50, jogadores que ganharam o Tri. Em 1979, no disco Clube do Samba, João Nogueira mudou os versos originais. O mais querido
Para o mais querido, tem Zico, Adílio e Adão. Em 1982, o cantor Bebeto citou o galinho em Arigatô Flamengo, lançado no disco Guerreiro. O Sambalanço rememora a conquista do Mundial no Japão em 81 e o Tri Carioca de 79. Arigatô Flamengo. Alô Raul, alô Leandro, alô Marinho, alô Moser, alô Júnior, alô Zico e os demais. Que maravilha! No ano seguinte, após a venda de Zico para a Udinese, Moraes Moreira expressou em Saudades do Galinho, do álbum Pintando 8, o sentimento de todo torcedor com a partida do ídolo para a Itália. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? Agora como é que eu me vingo de toda a derrota da vida, se a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor? Destaque também para Zico é o Nosso Rei, composição de Alexandre Pires para o documentário Zico na Rede, lançado em 2008. Aliás, é lindo ver a emoção do eterno Camisa 10 ao ouvir a canção pela primeira vez. Zico é o nosso rei, meu Camisa 10, a nossa nação rubro-negra sempre vai te amar. Uma vez Flamengo. Você quer me matar, né? Obrigado. Obrigado mesmo, legal, cara, obrigado. Prazer todo meu, obrigado, pô. Obrigado pela homenagem, por tudo. A faixa não consta na discografia oficial do sambista, o único registro é justamente o do DVD. Mas a cantora argentina Gabriela Cuit trouxe uma nova versão no fim de 2023. Com voz e violão, ela se apropria da belíssima homenagem num portunhol maravilhoso. Na TV, o craque da esperança, pode crer. Eu sonhava em ser Adílio, passeando, tabelando com você. A galera explode de emoção, garotinho narra mais um gol. Lá vai galinho de quentinho, atirou, entrou. Hola a toda la galera del flamenco, soy Gabriela Cuichi, cantante argentina, y hace un tiempito grabé mi versión de Zico de un oso rey, un homenaje hermoso que le hizo Alexandre Pires a su ídolo de la infancia, Zico. Era el Mundial de Fútbol 2014 en Brasil y yo desde Argentina todas las noches veía un programa que se llamaba De Zurda, que estaba conducido por Víctor Hugo Morales y Diego Armando Maradona, donde hacían una cobertura de cada día de la Copa del Mundo. Una de esas noches llevaron de invitado especial a Zico y para presentarlo pusieron un video con sus mejores jugadas mientras de fondo sonaba la canción Zico es un oso rey. Y cuando la escuché realmente me conmovió, me emocionó muchísimo la forma que Alexandre Pires tenía de homenajear a su ídolo de la infancia de una forma tan sincera. Qué linda canción para recibir a un amigo, a Zico. Gracias por venir, maestro. Graças, boa noite. Na comemoração dos seus 60 anos, foi criado um projeto popular para homenageá-lo chamado Zico 60 anos. Arlindo Cruz, Evandro Bocão, André Diniz, Roger e Marcelo Tijolo compuseram o samba homônimo ao movimento, que contou com a participação de diversas vozes consagradas da música brasileira. O movimento foi importante para a confecção da estátua que se encontra no hall da sede da Gávea. Zico é o rei dos humildes, glória do manto sagrado, Deus do povo rubro-negro, luz que brilhou nos gramados. Todos se curvam ao Camisa 10. 60 anos de amor e de fé, multiplicando milagres com a bola no pé. Esse gênio é o Zico. Nos seus 70 anos, em 2023, ganhou outra canção, a Zico 70 anos, de André Diniz, Bocão e Delcio Luiz. Dudu Nobre, Delcio Luiz, Xande de Pilares, André Diniz, Ito Melodia, Bocão e Bruno Coimbra dão voz ao samba. Proteja seu tempo, abençoe os seus sonhos, parabéns para o galinho, quero mais 70 anos. Há diversas outras canções que citam o Galinho de Quintino, como o samba da Estácio de Sá de 1995,
1967 de Marcelo D2 Sempre no Maraca vendo o Mengo jogar, Zico, Atílio, Júlio fazendo a bola rolar. e gol anulado de João Bosco e Aldir Blanc. Quando você gritou Mengo no segundo gol do Zico. Em 2014 foi enredo da Imperatriz Leopoldinense com Arthur X, o reino do galinho de ouro na corte da Imperatriz. Mesmo torcedor da Beija-Flor, participou de todo o processo do desfile e esteve na Sapucaí. Depois de ver o Fluminense vencer os cariocas de 75 e 76, o Flamengo chegou na decisão de 1977 contra o Vasco. No jogo que valia o título, empate em 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, o jovem Tita dispensou sua cobrança, 5-4 e título para o rival. Após a decisão, o time inteiro foi para o badalado restaurante em Ipanema, Barril 1800. Além dos atletas, a comissão técnica e o cantor Jorge Benjor estavam presentes. Segundo Zico, após a perda do terceiro estadual seguido, a diretoria podia se desfazer de toda aquela geração. Foi firmado um pacto. Em 78 tinha que ser diferente. Fato é que o Flamengo passou a empilhar troféus. Em agosto, bateu o Real Madrid por 2-1 e foi campeão do torneio Palma de Mallorca, disputado na Espanha. Em dezembro, enfim, a conquista do estadual, feito que não acontecia desde 1974. Revanche contra o Vasco na vitória por 1-0 com um antológico gol de Rondinelli após escanteio cobrado por Zico. Um dos gols mais importantes da história do Flamengo. O Galinho dividiu a artilharia da competição com Roberto Dinamite e seu companheiro de clube, Cláudio Adão. 19 gols cada. Zico ainda disputou a Copa de 78 na Argentina. Antes, em torneios e nas eliminatórias, o Brasil foi bem. Venceu a Taça Atlântico de 76 e o torneio bicentenário dos Estados Unidos. Nas eliminatórias, a seleção canarinho passou invicta na primeira fase. Na fase final, bateu o Peru por 1-0 e a Bolívia por 8-0. Zico foi o artilheiro com 5 gols e o líder em assistências, 3 no total. Na Copa, as coisas não saíram como esperado. A estreia foi um empate em 1-1 com a Suécia. Ainda teve o polêmico lance em que, no fim da partida, o árbitro Clive Thomas encerrou o jogo durante a cobrança de escanteio feita por Nelinho, que terminou com um gol de Zico. Era a virada do Brasil, mas o gol foi anulado. Na semifinal, o Brasil venceu o Peru por 3-0 e empatou em 0-0 com a Argentina, no jogo que ficou conhecido como a Batalha de Rosário. No último jogo, vitória por 3-1 sobre a Polônia. Como a Argentina havia feito 6-0 no Peru no jogo para lá de esquisito, foi para a final pelo saldo de gols. Na disputa do terceiro lugar, vitória por 2-1 contra a Itália. O Brasil terminou a Copa invicto, mas sem o título. Em 79, Zico tem a temporada mais artilheira da sua carreira. Foram 89 gols em 81 jogos. A marca só foi batida por Messi em 2012, quando ele fez 91 gols pelo Barcelona. Com o Flamengo, o Galinho foi tricampeão carioca, pois houve 2 edições em 79, sendo o maior goleador em ambas, 26 e 34 respectivamente, e melhor jogador. Faltava um título nacional para tirar a peste de time de Maracanã. O Campeonato Brasileiro foi prioridade. Na primeira fase, o Flamengo ficou em segundo no grupo com 10 clubes. Teve uma derrota e não perdeu para mais ninguém nas fases seguintes até a final contra o Atlético Mineiro. Na primeira partida, 1-0 Atlético Mineiro, gol de Reinaldo. O Flamengo precisaria fazer o seu dever de casa no jogo seguinte. No dia 1º de junho de 1980, diante de um Maracanã com 154 mil pessoas, o Flamengo foi a campo com Raul, Toninho, Manguito, Marinho Júnior, Carpegiani, Andrade e Zico, Tita, Nunes e Júlio César Urigueli. Logo aos 7, Nunes abre o placar, mas Reinaldo empata um minuto depois. Zico coloca o Flamengo na frente de novo aos 44. Aos 21 do segundo tempo, mancando, Reinaldo empata novamente. Drama, ampliação no Maracanã, até que Nunes recebe uma bola na ponta esquerda, tenta um cruzamento, mas Orlando corta e a bola volta nos pés do camisa 9, e arranca buscando a linha de fundo, dribla Orlando e solta um foguete a meia altura entre a trave e o goleiro João Leite aos 37. O estádio veio abaixo. Flamengo campeão do Brasil. Zico foi eleito o melhor jogador da competição e o artilheiro com 21 gols.
A Libertadores da América não era conquistada por um clube brasileiro desde 1963 com o Santos de Pelé. Dos meados dos anos 60 até o início dos anos 80, houve um predomínio dos argentinos no torneio. As equipes no Brasil não davam importância. Até 81, quando o Flamengo a conquistou. O Fla ficou no grupo 3 com o Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Olímpia. A estreia foi contra os mineiros em Belo Horizonte, 2-2. Nunes e Marinho marcaram para o rubro-negro. O primeiro jogo pela Libertadores no Maracanã foi na segunda rodada contra o Cerro Porteño, goleada por 5-2, 2 gols de Zico, 2 de Nunes e 1 de Baroninho. Na terceira e quarta rodada, mais 2 empates, 1-1 com o Olímpia e novo 2-2 com o Atlético Mineiro. Na quinta rodada, nova vitória sobre o Cerro Porteño, 4-2. A última rodada foi de mais um empate, o quarto, 0-0 com o Olímpia. A campanha foi idêntica aos mineiros, 8 pontos, 2 vitórias e 4 empates. O Fla fez mais gols, 14-8, e maior saldo de gols, 5-2, mas não valiam como critério de desempate. Teria que haver um novo jogo em campo neutro. O Atlético Mineiro escolheu o Serra Dourada e também participou da escolha do árbitro José Roberto Reit. No dia 21 de agosto, o Flamengo e o Atlético entraram em campo. O rubro-negro para jogar bola e os mineiros para agredir. O jogo terminou aos 37 do primeiro tempo, após as expulsões de Reinaldo, Éder, Chicão, Palhinha e João Leite, ficando o placar 3-0 para o Fla por WO. O time alvinegro não tinha jogadores suficientes para continuar o confronto. Na fase semifinal, o Flamengo ficou no grupo A e se classificou com tranquilidade, vencendo todos os jogos. Foram 2 vitórias contra o Deportivo Cali por 1-0 e 3-0 e 2 vitórias contra o Jorge Wilstermann por 2-1 e 4-1, respectivamente. Antes de encarar sua primeira final de Libertadores, Zico e companhia foram escrever outro capítulo na história no dia 8 de novembro, em jogo válido pelo terceiro turno do Campeonato Carioca contra o Botafogo. 9 anos antes, em 1972, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra picou uma sonora goleada por 6-0. Desde então, os botafoguenses sempre levavam uma faixinha com os dizeres: "Nós gostamos de vocês". Zico tinha esse jogo engasgado, pois tinha acompanhado a partida na arquibancada. Deixou o Maracanã quando o placar estava 3-0 para o rival. Voltando a 81, o Flamengo foi a campo com Raul, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. O mais querido começou passeando. Nunes abriu o placar aos 7, Zico ampliou aos 27, Lico, que entrou como titular pela primeira vez para nunca mais sair, marcou o terceiro aos 33 e Adílio o quarto aos 40. O time foi para o vestiário sob os gritos da torcida de "Queremos 6". Zico corroborava com a nação e ponderou com os companheiros que era o dia da vingança. O jogo dos 6-0 do Botafogo, a gente está ganhando de 4-0, ele entra no vestiário com aquela veia dele, quando sobe é sinal que alguma coisa está dizendo, nós temos que ir lá, não sei o que, sabe, aquelas coisas. Calma, não tem sim, porque ele era um daqueles que estava nos 6-0 contra. Né? Então a gente entendia um pouco essas coisas. No segundo tempo, o time parecia ter entrado com o freio de mão puxado, pressão da torcida na arquibancada para a equipe ir para cima e, aos 30 minutos, pênalti para o Flamengo. Zico converteu. Ufa, era o quinto. Faltava um. Aos 42, numa bola que sobrou de rebote na entrada da área, Andrade, Botafogo na infância, soltou a bomba e estufou as redes de Paulo Sérgio. 6-0 Flamengo. Vingança cumprida. A faixinha da torcida alvinegra foi retirada. Dizem que entregaram a Zizinho, presente nas 2 partidas. A final foi contra o Cobreloa, do Chile. O primeiro jogo foi no Maracanã e Zico marcou 2 vezes na vitória por 2-1. No jogo de volta, em território chileno, bastava um empate para a conquista do título inédito, mas o que se viu no Estádio Nacional foi intimidação por parte do exército de Pinochet, com seus cães raivosos, e violência dos jogadores do Cobreloa contra os rubro-negros. Aos 39 do segundo tempo, Victor Merelio fez 1-0. Com o resultado do jogo de ida, um terceiro confronto teria que ser realizado em campo neutro. O terceiro jogo foi realizado no Estádio Centenário de Montevidéu em 23 de novembro. Sem toda a pressão extracampo e a violência caseira, o Cobreloa foi envolvido pelo timaço do Flamengo. Logo aos 18 minutos, Zico tabela com Adílio e faz 1-0. O jogo estava controlado e o segundo gol do Mengão saiu aos 32 do segundo tempo, novamente com Zico e na sua especialidade, a cobrança de falta. A cobrança foi tão perfeita que o goleiro nem se mexeu. Segundo o Galinho, esse gol é o mais importante da sua carreira, bem como a conquista da Libertadores da América, pelas dificuldades peculiares da competição na época.
Após o Brasil, agora a América inteira era rubro-negra. Zico foi eleito o melhor jogador da competição e artilheiro com 11 gols marcados. 4 dias após conquistar a América, um baque duro no grupo do Flamengo. Cláudio Coutinho faleceu. 2 dias depois, haveria o primeiro jogo decisivo contra o Vasco, na final do Campeonato Carioca. Bastava um empate ao Fla para ser campeão, já que havia vencido os 3 turnos. Porém, os efeitos da perda de Coutinho, responsável por montar aquela equipe fantástica, foram visíveis. No primeiro jogo, atuação horrível, 2-0 para o Vasco, com 2 gols de Roberto Dinamite. No segundo duelo, muita chuva e o artilheiro vascaíno contou com a ajuda de uma poça para fazer 1-0 aos 43 da segunda etapa. Haveria mais um confronto. No dia 6 de dezembro, diante de 169.989 torcedores, Flamengo e Vasco entraram em campo pela 3ª vez para decidir o estadual. Adílio abriu o placar aos 20 minutos e 4 minutos depois, Nunes fez o segundo. Golaço, inclusive. Aos 37 do segundo tempo, após pressão vascaína, Ticão diminuiu, 2-1. Ainda em êxtase, os vascaínos não viram Roberto Passos Pereira, torcedor do Flamengo, invadir o campo. Uma confusão generalizada aconteceu no gramado, quando a presença estranha foi percebida pelo clube da Cruz de Malta. Dinamite quis agredir Roberto, mas foi defendido por Nunes. Vários minutos de jogo paralisado e o ímpeto de reação foi cessado. Flamengo campeão em mais uma histórica partida que ficou conhecida como o Jogo do Ladrilheiro. Dirigentes vascaínos acusaram o Flamengo de ter incentivado Roberto Passos a invadir o gramado, algo sempre negado pelo rubro-negro, a diretoria, e por Roberto, que ganhou o manto sagrado de Zico e foi comemorar com os jogadores. Agora, o mundo tinha que ser conquistado. O Galinho foi eleito o melhor jogador do Campeonato Carioca. O time foi para o Japão relaxado, focado em conquistar o mundo. Assim como na Libertadores, o último clube brasileiro a vencer o Mundial foi o Santos de Pelé. Antes do jogo, a soberba inglesa. O técnico do Liverpool, Bob Paisley, declarou que não tinha que temer o Flamengo, já que estavam brigando por títulos europeus nos últimos 10 anos contra grandes equipes. Vale lembrar que o time inglês era considerado o melhor time do mundo na época. Com a bola rolando, aos 13 minutos, Zico acha Nunes, que faz o primeiro. O Flamengo domina o jogo. Aos 34, o Galinho cobra falta e no rebote, Adílio faz o segundo. Aos 41, novamente o camisa 10 encontra o camisa 9 num passe magistral. O João Danado domina, parte em diagonal e chuta cruzado. 3-0 para o mais querido. A atuação do Flamengo assombrou o mundo e os japoneses, que torceram para os brasileiros pela qualidade do futebol jogado. O segundo tempo foi protocolar. A equipe só esperou o jogo acabar. Mengão campeão do mundo e Zico foi eleito o melhor jogador da partida. Em 1981, Zico também foi eleito o melhor jogador da América do Sul pelo El Mundo, melhor jogador do mundo pelo Guirim Esportivo e fez parte da seleção ideal do mundo pela mesma publicação. O ano de 1982 foi quase perfeita para Zico. Foi artilheiro do Campeonato Carioca e do Brasileiro com 21 gols. Inclusive, na final contra o Grêmio, fez um importante gol no empate em 1-1 no Maracanã e deu um passe para o gol de Nunes, que ele havia previsto que marcaria na decisão. Agora, além do histórico tricarioca, o terceiro na história do Flamengo, também era bicampeão brasileiro. Ainda foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, novamente melhor jogador da América do Sul e melhor jogador do mundo pela World Soccer, revista inglesa, pelas publicações Guirim Esportivo da Itália, El Gráfico da Argentina e pela Don Balón da Espanha. Na seleção, vinha assombrando o mundo ao fazer o gol da vitória no icônico Wembley, em 81. Foi a primeira vez que uma seleção sul-americana batia a inglesa dentro de casa. Depois, vitória por 3-1 na França e 2-1 na Alemanha, em Stuttgart. O Brasil entrava na Copa do Mundo muito favorito. O Brasil estreou no dia 14 de junho, na vitória contra a União Soviética por 2-1, com gols de Sócrates e Éder. Cantado o mundo e era franca favorita a vencer a Copa. Mas aquele 5 de julho seria um desastre. O desastre do Sarriá, como a partida entrou para a história. Foi uma das eliminações mais duras da história das Copas. Zico fez uma Copa estupenda. Foi o artilheiro do Brasil e líder em assistências, 4 cada. Ainda integrou a seleção com os melhores jogadores da competição. Zico juntou os cacos com Leandro e Júnior, companheiros de clube e também de seleção. O Flamengo iniciou o Brasileiro de 83 de maneira tranquila e foi segundo colocado no seu grupo, posição que se repetiu na segunda fase. Liderou o grupo na terceira e se classificou para as quartas de final.
No mata-mata, o clássico contra o Vasco. Primeiro jogo, vitória por 2-1 e empate no segundo. Nas semifinais, o Atlético Paranaense. 3-0 no primeiro jogo para o Fla e derrota por 2-0 no segundo. A final seria contra o fortíssimo Santos. Ainda em maio, Zico já conversava com os dirigentes italianos da Udinese que fizeram uma ótima proposta para o ídolo. O Flamengo sabia da sondagem, mas focou nas partidas finais do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo, no Morumbi, vitória do Santos por 2-1. Pita e Serginho Chulapa marcaram para os santistas e Baltazar descontou. Para ser campeão, o Flamengo precisava vencer por 2 gols de diferença no Maracanã. Fora de campo, a transação com os italianos já era dada como certa. Dificilmente o Flamengo iria conseguir cobrir os valores. Zico sabia que a partida contra o Santos poderia ser a última com o manto sagrado no Maracanã. Tirando os envolvidos, ninguém mais sabia do negócio. No dia 29 de maio, 155.523 torcedores lotaram o Maracanã. É o maior público da história do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi a campo com Raul, Leandro, Marinho, Figueiredo e Júnior, Vitor, Adílio e Zico, Hélder, Baltazar e Júlio César Barbosa. O comando era de Carlos Alberto Torres. Logo aos 40 segundos, Zico abriu o placar, bastando um gol para ser campeão. Aos 39, ainda na primeira etapa, Zico cobra uma falta no lado direito na cabeça de Leandro, que marcou o segundo do Flamengo. Aos 44 da segunda etapa, Robertinho fez linda jogada pela direita e cruzou para a área, encontrando Adílio livre para fazer o terceiro numa cabeçada certeira. Título sacramentado e Mengão, tricampeão brasileiro. No dia seguinte, Zico, Leandro, Júnior e Adílio foram para a Alemanha participar do jogo festivo de despedida do alemão Paul Breitner, que iria ocorrer no dia 31. A negociação com a Udinese seria anunciada em breve com a volta do Galo ao Brasil. Por isso, no dia 1º de junho, Antônio Augusto Dunche de Abranches, presidente do Flamengo, convocou a imprensa para um comunicado na Gávea. Heraldo Leite, repórter da Rádio Nacional, conta a história. Foi um segredo mantido, muito bem mantido, até a hora da revelação pelo presidente do Flamengo, 3 dias depois do título. Aí estou entrando na Gávea, o fotógrafo do Jornal dos Esportes, Paulo Vrencher, chama assim, vem correndo, vem rápido, eram 20:05. Meu programa começava às 5 horas. Vem rápido porque o Dunche vai dar uma entrevista. E aí o Dunche abre a entrevista dizendo, o Flamengo tem uma proposta de $2 milhões para vender o Zico e eu não sei o que fazer. E botou as 2 mãos na cabeça, abaixou a cabeça assim. Daqui a 20 minutos, a gente no ar ainda começa a estourar foguete dentro do ginásio do Flamengo. No ginásio Canela, onde jogava o basquete, começou a torcida do Flamengo a chegar. Menos de 2 horas depois que o interesse dos italianos por Zico foi conhecido, a torcida do Flamengo já estava reunida aqui na Gávea. Um torcedor que pagou caro dias depois por tanta felicidade. Ganhou o título, perdeu o Zico. Que aí pegou fogo. Aí o Flamengo ele queria era isso, né? Tocar um terror para poder se respaldar de ganhar mais dinheiro. Não 2 milhões, acabou sendo o dobro. Os detalhes da negociação estão todos adiantados, ele deixou procuradores, advogados. O clube da Itália está com um cheque visado para pagar o Flamengo. E eu preciso conversar com o Zico para saber se há uma chance do Flamengo cobrir essa proposta do Udinese. Se houver essa chance, nós vamos atrás dela. Se não houver, se o Zico quiser ir embora, aí não há quem segure. Mas acontece que se eu conversar com o Zico, ele pode me dizer quanto ele vai ganhar na Itália e pode ser que o Flamengo faça um esforço para pagar ele aqui. É possível que se tente isso. Eu preciso conversar com o Zico agora que eu vi a proposta real. O Flamengo está perplexo na pessoa do seu presidente e vai conversar com o jogador. A conversa com o jogador é que vai decidir tudo. Então, meu amigo, eu vou ser a partir do momento que não houver acordo com o Flamengo. Se o Flamengo diz que não tem condição de ficar comigo, então eu tenho que ir, eu tenho que tratar da minha vida. Eu acho que se foi feito negócio é porque não tinha outro jeito. O presidente jogou toda a responsabilidade da venda para Zico. Torcedores se dirigiram para a sede da Gávea e se reuniram com o mandatário. Eles exigiam que o Flamengo cobrisse a proposta do time italiano, mas segundo revelou o Galinho no seu livro Efeito Zico, Dunche fez de tudo para vendê-lo. E eu, sendo um profissional, tenho que ver o que é melhor para mim. Agora, por que eu tinha que ir lá e dar declaração de que eu queria ir embora? Por quê?
é que Zico teria passe livre aos 32 anos. Ele tinha 30 em 1983 e o clube nada receberia por ele. Antevendo isso, Ducho pensava nos milhões que o Flamengo poderia embolsar com sua venda, mas não queria admitir isso publicamente. O presidente do Flamengo, Antônio Augusto Ducho de Abranches, fez o diabo para me vender. Temia ficar sem um tostão caso eu resolvesse deixar o clube. Eu estava para receber passe livre em 2 anos. Antevendo esse momento, o mandatário do Flamengo resolveu me negociar. No fundo, eu preferia ficar. Estava bem, o time ganhava tudo e havia patrocinadores de esportes a cobrir a proposta da Udinese. Ducho, contudo, sonhava com os milhões de dólares que o clube receberia ao me vender. Bastava assumir isso. No entanto, ele divulgou que eu estava forçando a barra para sair. Na boa, jogar atleta contra a torcida não existe. Ducho de Abranches, em declarações à TV e rádio, queria jogar a responsabilidade para o craque e ainda fez um gesto que irritou o jogador e os torcedores, o choro de crocodilo na camisa 10. Diante de tanta pressão, escondeu-se e não apareceu no clube nem atendia mais a imprensa. A Udinese diz que compra, Zico diz que vai. Situação difícil de Antônio Augusto Ducho de Abranches, que depois de tantos títulos pode entrar para a história do Flamengo como o presidente que vendeu Zico. E hoje pela manhã, o presidente sumiu, desligou o telefone da sua casa e as informações são de que saiu acompanhado da esposa, Dona Zezé, pouco depois das 8 horas. Destino ignorado. Aqui na Gávea não apareceu. Ainda havia a história do Flamengo de contratar Falcão, pagando um valor semelhante ao que Zico receberia na Itália. Rogério Stenberg, publicitário rubro-negro, chegou a tentar planejar algum projeto para viabilizar a contratação, mas nada foi para frente. Quem tem dinheiro para trazer o Falcão, como eles estavam querendo trazer e manter o Falcão, acho que tem dinheiro para manter Zico. Ducho, então, resolveu colocar em votação a venda do craque no Conselho Deliberativo, algo inédito e nunca repetido depois, e acabou sendo aprovada por 111-3. Mesmo assim, o presidente sofria com a pressão dos torcedores. Quando a negociação se tornou pública, o clima esquentou na Gávea. Vendo que seu pupilo seria vendido, Jorge Elal conversou com a Adidas para cobrir o valor que seria pago a Zico. Ele conseguiu, mas as condições de pagamento desagradaram ao ídolo, que rumou para a Itália. Ducho não teve mais paz. Mesmo multicampeão, passou a conviver com muita pressão, pois havia acabado de entrar para a história como o presidente que vendeu o Zico. A torcida ficou órfã e ele renunciou 2 meses depois. Os ecos desse episódio refletem até hoje. Na eleição para presidente do Flamengo de 2024, opositores lembraram que o pai de Rodrigo Ducho havia vendido o maior ídolo da nação rubro-negra para atacá-lo. Zico desembarcou sob uma enorme festa e a promessa da diretoria de que montariam um grande time. Edinho, o zagueiro, já estava por lá. O time ainda contava com os meias Gerolim e Máximo Mauro e os atacantes Causo e Virdes, considerados bons valores pelo camisa 10. A Udinese terminou o campeonato italiano com 31 pontos na 9ª colocação, ficando uma colocação de se classificar para as competições europeias. Zico foi o artilheiro do Calcio com 19 gols. Platini teve um gol a mais, mas os organizadores consideravam a média. Zico fez 23 partidas e Platini 29. O eterno camisa 10 ainda foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, fez parte da seleção do campeonato e também foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista World Soccer. Na temporada seguinte, Zico teve problemas com os dirigentes italianos por não cumprirem com o prometido, trazer grandes jogadores. O presidente Lamberto Mazza brigou e demitiu o gerente-geral Franco Dalcin, responsável pela montagem do elenco. A equipe foi desfeita. Zico passou por uma situação inédita e única na carreira, brigar contra o rebaixamento. Mesmo com todos os problemas, a equipe terminou na 12ª colocação. Ele queria voltar para casa. Antes, vale lembrar como os italianos lidavam com a qualidade das faltas de Zico. Perfeccionista, o Galinho treinava o fundamento exaustivamente desde o início da sua carreira no Flamengo. Treinava sem goleiro, utilizando camisas nas traves, usando barreiras móveis e fazia dezenas e dezenas de batidas. Tornou-se um especialista nas cobranças. Na Itália, os jogadores, técnicos, comissão técnica não sabiam como pará-lo, a ponto de virar tema nas mesas redondas de TV. Como impedir, como parar as faltas do camisa 10 da Udinese. Até carrinho davam. Eu nunca vi isso aqui no Brasil. Lá na Itália, não tinha aparecido assim nenhum jogador que tivesse uma constância na questão das faltas.
E lá eles faziam muitas jogadas ensaiadas, muita aquela coisa de 1, 2 toques. E aí vieram os primeiros jogos, eu comecei a bater falta e gol nos primeiros 4 jogos, acho que foram 4 gols de falta e bola na trave e tal. E os caras que estavam preocupados com a marcação, sempre todo jogo uma marcação individual em cima de mim, começaram a ficar preocupados também depois e não fazer falta, porque aí os goleiros começaram, para de fazer falta aí que a coisa complica. Teve um dia que teve uma resenha que foi só sobre como defender minhas faltas e tal, e aí eu tive que também mudar a minha maneira de bater, eu comecei a bater mais forte, comecei a bater de curva, e eles pensavam que eu só batia de uma forma, né? E só que eu batia de outras formas, eu treinava, e os gols começaram a surgir. Aí teve gente que abriu barreira, botou 3 de cada lado, teve outro gente que ficava dentro do gol. Chegou um ponto, teve um jogo que o cara me deu um carrinho, antes de cobrar o cara já veio. Teve uma vez contra o Juventus que nós levamos quase 3 minutos no final do jogo para bater uma falta. Então virou um pânico lá para as defesas e para os goleiros italianos. No meu time, no Juventude de Quintino, nos lugares que eu ia, eu já batia falta. Nas peladas, descalço, Maravilha que eu joguei, eu fazia muito gol de falta. Eu tinha falta lá, eu batia da mesma forma. E com a chegada no Flamengo, quer dizer, eu fui me aprimorando. Nas categorias de base, eu não treinava tanto. Agora, quando eu subi, quando eu fui profissional, aí sim, eu comecei a me aprimorar. Ficava ali depois da hora e treinava por cada lado, do lado direito, do lado esquerdo, no meio. Eu treinava assim uma média de 30, 40 faltas por cada lado. Muitas vezes não tinha condições do goleiro treinar, porque eles tinham que fazer outro tipo de treinamento. Aí que eu usava as camisas, eu botava, em cada ângulo eu botava uma camisa, tá, e ficava ali direcionando a bola para as 2 camisas. Depois foi construída eu tinha barreira móvel. Zico estava triste na Itália, ainda respondendo a um processo, condenado à prisão, acusado de sonegar impostos e constituição ilícita de capital no exterior. Em resumo, a Procuradoria da cidade de Udine o acusava de não ter pago os impostos referentes ao seu contrato com o clube italiano. Vale acrescentar que o mesmo acordo ainda teve um aditivo, o que complicou ainda mais a situação, já que isso também não foi avisado. Porém, como havia assinado o contrato e recebido os valores no Brasil, ele pagou os impostos em seu país de origem. O problema foi não ter comunicado isso ao fisco italiano. Quando o Zico soube disso, já respondia ao processo. Ficou até impedido de sair da Itália, mas, como sempre colaborou, pôde deixar o país sempre que necessitou, até mesmo quando retornou ao Flamengo em 1985. O Galinho foi absolvido de todas as acusações em 1988, 3 anos depois. A ideia de voltar ao Brasil ficava cada vez mais latente. Sandra era contra, pois tinha uma vida estabilizada na Itália e os filhos até haviam sido alfabetizados em italiano. Ainda na Itália, Zico conheceu um rubro-negro apaixonado e seu fã, Rogério Stenberg. Publicitário de renome, perguntou ao Galo o que ele achava de voltar ao Brasil e recebeu como resposta que só se fosse para o Flamengo, mas que o clube não tinha dinheiro para poder trazê-lo de volta. Rogério então se comprometeu a fazer um projeto e apresentar para o nosso ídolo. Ele criou o Projeto Zico. Basicamente, um pool de empresas faria investimentos para bancar o retorno do ídolo à Gávea. Em contrapartida, além de ter Zico como garoto propaganda em algumas peças, teriam suas marcas veiculadas na TV, rádio e jornal. Coca-Cola, Sul América Seguros, Mesbla, Losango e Adidas foram algumas das marcas envolvidas. Personagens foram criados como Uruba, filmes foram feitos e o projeto se tornou um sucesso de todas as formas. Primeiro, que mesmo com dificuldades, pois algumas marcas queriam desistir, conseguiram bancar a volta do Zico. Em segundo, o Projeto Zico foi um sucesso de marketing junto ao público e ganhou alguns prêmios, até internacional, como a medalha de ouro no International Film and TV Festival of New York. Seu roteiro ainda foi um dos finalistas. Rogério nem chegou a tomar conhecimento, pois em 10 de outubro de 1986, ele faleceu num acidente de carro quando retornava de Búzios, após fazer parte de um júri em um festival. Em dezembro de 86, o presidente Jorge Elal lhe deu o título honorário post-mortem do Flamengo. Ele também dá nome a uma sala na sede do clube na Gávea.
Rogério ainda ajudou na vida de Sócrates para o rubro-negro e teve tempo de ver alguns shows do Galo. Zico reestreou pelo Flamengo no amistoso em 12 de julho contra um combinado de craques. Fez até um gol de falta na vitória do Flamengo por 3-1. E no dia 29 de agosto, durante um jogo contra o Bangu, sofreu uma entrada criminosa do lateral adversário. Seu retorno se deu no jogo contra o Fluminense, no famoso jogo do bichado. Esse era o canto da torcida tricolor a cada toque na bola do Galinho de Quintino. Mas até o seu retorno, o Zico sofreu na recuperação. Foram várias cirurgias, com uma até sendo feita nos Estados Unidos para refazer o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Foram noites sem dormir, muitas dores no processo e esforço. Chegou-se até a duvidar quanto ao seu retorno aos gramados. Mas Zico voltou, e voltou dando show. Seu retorno foi em 16 de fevereiro de 1986, estreia do Flamengo no Carioca e de Sócrates. O Fluminense iniciava a caminhada na tentativa de conquistar o tri estadual. Zico fez 3 gols, com direito a um golaço de falta. Bebeto fechou os 4-1 no atual campeão estadual. Ainda sentindo a lesão, Zico fez poucos jogos na competição e marcou somente 3 gols. Mesmo sem o Galo, o Flamengo foi campeão. Foi o último estadual conquistado pelo Galinho. Tele Santana, que permaneceu como treinador da seleção brasileira para a Copa de 1986, o convocou novamente. Zico estava longe de estar 100%. A lesão sofrida em 85 ainda criava problemas, e novas surgiam, como aconteceu num amistoso contra o Chile, em que acabou torcendo o tornozelo e pediu para ser dispensado. Foi convencido a continuar. O clima na seleção não era dos melhores. Renato foi cortado por Tele. Leandro, solidário ao amigo, se recusou a ir para a Copa. Além de Zico, Falcão também não estava no auge, mas foi convocado a si mesmo. O treinador foi muito criticado por algumas escolhas. O Brasil foi bem na primeira fase. Bateu a Espanha e a Argélia por 1-0 e a Irlanda do Norte por 3-0. Passou em primeiro do grupo. Nas oitavas, goleada contra a Polônia, 4-0. Dizem que foi a melhor atuação da seleção naquela Copa. Nas quartas de final, a atual campeã europeia, a França. Careca abriu o placar aos 17, mas Platini empatou aos 40. O Brasil ainda não tinha sido vazado na competição. Aos 29 da segunda etapa, Zico tabelou com o Branco e sofreu o pênalti. O camisa 10, que acabara de entrar, bateu nas mãos do goleiro. O jogo foi para os pênaltis. Sócrates e Júlio César perderam suas cobranças. Zico, Alemão e Branco converteram. Da parte francesa, só Platini perdeu. 4-3. Nova eliminação do Brasil. O Galinho sempre sofreu com as cobranças por essa Copa como o maior responsável, o que é uma grande injustiça. No ano seguinte, 1987, o Flamengo vivia momentos conturbados na temporada e iniciou o Campeonato Brasileiro com Antônio Lopes, que, pressionado pela falta de resultados e por não conseguir fazer a equipe jogar, deu lugar a Carlinhos. Sempre ele, que, quando encerrou a carreira, entregou as suas chuteiras para Zico em 1969. Ao longo da competição, Carlinhos foi conseguindo dar um padrão àquela equipe que contou com a base da seleção brasileira que viria a ser tetracampeã da Copa de 94. Aldair, Bebeto, Zinho e Leonardo. O time também contava com as experiências de Leandro, jogando como zagueiro, Edinho e Andrade. Ainda tinha Renato Gaúcho com toda a sua qualidade. Os momentos mais marcantes de Zico na competição foram contra o Santa Cruz, no Maracanã, quando marcou 3 gols na vitória por 3-1, com aquele golaço de falta lembrado até hoje, e contra o Atlético Mineiro, no segundo jogo, deixando o seu e dando ótimas assistências não aproveitadas por seus companheiros. O jogo foi 3-2 para o Flamengo e o gol da vitória saiu dos pés de Renato, antológico. Ainda tivemos os 2 jogos muito difíceis contra o Internacional na final. Empate de 1-1 em Porto Alegre e 1-0 com o gol de Bebeto, que também havia marcado no Sul. Flamengo tetracampeão do Brasil. Zico ainda jogou mais 2 temporadas pelo Flamengo. Seu último jogo oficial foi em 2 de dezembro de 1989, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense em Juiz de Fora, Minas Gerais. 5-0 para o mais querido. O eterno camisa 10 marcou seu último gol com o manto sagrado do jeito que mais gostava, de falta. Aos 22 minutos, ele é agarrado na entrada da área e cobra com a perfeição magistral de sempre no ângulo esquerdo do goleiro tricolor. A despedida aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1990, num amistoso entre Flamengo e os amigos de Zico. Mais de 89 mil pessoas foram ver o maior ídolo pela última vez. O Galinho não fez gols no empate em 2-2. Ali não tinha mais volta, retorno, nada. O tempo, a idade, o desgaste,
A ordem natural da vida nos tirava o craque que mais fez o povo rubro-negro feliz. Naquele dia, mais cedo, foi publicado um antológico texto de Armando Nogueira no Jornal do Brasil. O cronista explicava como o Maracanã e os torcedores deveriam reverenciar o craque em sua última noite. Maracanã, enfeita de bandeiras tuas arquibancadas que hoje é dia de festa no futebol. Encomenda um céu repleto de estrelas, convida a lua, de preferência a lua cheia, veste roupa de domingo nos teus gandulas, põe pilha nova no radinho do Geraldino e, por favor, não esquece de regar a grama, de preferência com água de cheiro. Avisa a multidão que ninguém pode faltar. É despedida do Zico e estou sabendo de fonte limpa que hoje à noite ele vai repartir conosco a bela coleção de gols que fez nos seus 20 anos de Maracanã. Eu até já escolhi o meu, que era aquela obra-prima, o segundo gol do Brasil contra o Paraguai nas eliminatórias do Mundial de 86. Lembro-me como se fosse hoje. Zico recebe de Leandro um passe de meia distância já na linha média dos paraguaios. Um efeito imprevisto retarda a bola uma fração de segundo. Zico vai passar abatido, pensei. Pois sim, sem a mais leve hesitação, sem sequer abaixar os olhos, ele cata a bola lá atrás com o peito do pé, dá 2 passos e na mesma cadência acerta o canto esquerdo do goleiro paraguaio. Passei uma semana vendo e revendo no tape aquele instante mágico de um corpo em harmonioso movimento com o tempo e com o espaço. E a bola, coladinha no pé, parecia amarrada no cadarço da chuteira. Um gol de enciclopédia. Se o amável leitor aceita uma sugestão, dou-lhe esta. Escolha um dos gols que Zico fez graças à sua arte singular de chutar a bola parada. Chutar a bola de falta à entrada da área é um talento que Deus lhe deu, mas não de mão beijada, como imaginam os desavisados. Zico trabalhou seriamente, anos e anos, para alcançar a perfeição dos efeitos sublimes. É tardinha, quando terminava o treino, ele costumava ficar sozinho no campo do Flamengo. Ele, uma barreira artificial, uma bola e uma camisa caprichosamente pendurada no canto superior das traves. A camisa era o alvo. Zico passava horas sem fim, chutando rente à barreira e derrubando a camisa lá de cima das traves. Chegava o domingo, na cobrança de falta, a bola já estava cansada de saber onde ela tinha que entrar. Não tenho dúvida em dizer que tardará muito até que apareça alguém que domine, como Zico, o dom de cobrar falta ali da meia-lua. Celebremos, querido torcedor, a última noite do maior artilheiro da história do Maracanã. Será uma despedida de apertar o coração. Se te der vontade de chorar, chora. Chora sem procurar esconder a pureza da tua emoção. Basta uma lágrima de amor para imortalizar o futebol de um super craque. Cantemos Maracanã, teu filho ilustre, relembrando em comunhão os dribles mais vistosos, os passes mais ditosos, os gols mais luminosos desse fidalgo dos estádios, que tem uma vida cheia de multidões. Louvemos o poeta Zico, que jogava futebol como se a bola fosse uma rosa entreaberta a seus pés. A última noite, Armando Nogueira. Após pendurar as chuteiras, Zico aceitou o convite do então presidente Collor para ser secretário de esportes do seu governo. Ele elaborou um projeto que viria a se chamar de Lei Zico, que foi sancionado com alterações em 1993. Ele permaneceu um pouco mais de um ano no cargo quando aceitou o convite para jogar no Japão. Através do Sumitomo Metals, começou a fazer mais história. O Sumitomo, em seguida, virou o Kashima Antlers. Zico ajudou no desenvolvimento do futebol japonês e marcou 56 gols em 75 jogos. Foi peça fundamental do Kashima na conquista da J-League de 1993. Sua última partida foi em junho de 94. Foi lá que ele marcou o gol mais bonito da sua carreira, segundo o próprio. Aconteceu na vitória por 6-1 contra o Tokoru, o famoso gol de escorpião. Em 1996, fundou o CFZ, o primeiro clube empresa do Brasil. Depois foi treinador do Kashima em 99 e em 2002 virou treinador da seleção do Japão. Conquistou a Copa da Ásia, título histórico para o país. Permaneceu como técnico até 2006. Segundo o próprio, a idolatria dos japoneses é maior do que a dos brasileiros. Zico é chamado de Deus do futebol por eles. Atualmente, trabalha no Kashima Antlers. Depois das experiências como treinador do Kashima e da seleção japonesa, Zico foi contratado para comandar o Fenerbahçe. Foi campeão turco e da Supercopa da Turquia, fez uma campanha histórica na Liga dos Campeões, levando a equipe até as quartas de final.
É a melhor participação de um clube da Turquia no principal torneio europeu até hoje. Depois foi para o Bunyodkor, no Uzbequistão, e foi campeão nacional e da Copa do Uzbequistão de 2008. Em seguida, foi para a Rússia treinar o CSKA, conquistando a Copa da Rússia e a Supercopa da Rússia de 2009. Ainda treinou o Olympiacos da Grécia em 2010, a seleção do Iraque em 2011, o Al Gharafa do Catar em 2013 e o Goa da Índia. Ficou por lá até 2017. Foi seu último trabalho como técnico. Em 2010, durante a gestão de Patrícia Amorim, Zico foi anunciado como diretor executivo de futebol. Além de escudo da presidente, foi alvo de acusações que envolveram seus filhos. Denúncias foram feitas ao presidente do Conselho Fiscal, Leonardo Ribeiro, o famoso Capitão Léo, alegando que os herdeiros do ídolo haviam terceirizado as categorias de base do clube para beneficiar uma empresa que havia arrendado o CFZ. Isso seria feito através de uma parceria entre as agremiações. Leonardo Ribeiro atacou Zico em diversas oportunidades na imprensa, o que deixou o clima mais tenso. Com a política interna fervendo, o ídolo pediu para prestar esclarecimentos no Conselho Fiscal pessoalmente, mas Patrícia disse não haver necessidade. Porém, o eterno camisa 10 ficou sabendo que Noval fez os esclarecimentos no seu lugar, sem o seu conhecimento. Esse foi o estopim para que pedisse para sair. A torcida se revoltou, fez protestos na Gávea e criou um movimento com Zico pelo Flamengo. Zico processou o Capitão Léo por calúnia e difamação. As acusações nunca foram provadas internamente no clube, nem na justiça. Essa ação teve ecos na eleição de 2012, quando Zico apoiou a chapa azul de Valim Vasconcelos, primeiro, e depois Bandeiras de Melo, que acabou vencendo o pleito. Marcelo Tijolo, idealizador do movimento Zico 60 anos, insistia que, após o que aconteceu com Zico na gestão de Patrícia Amorim, o clube deveria colocar uma estátua sua na sede. Ele foi um dos articuladores do monumento inaugurado em 2 de março de 2013, véspera dos 60 anos do eterno camisa 10, completados no dia seguinte. Essa era a 4ª estátua que Zico tinha em sua homenagem. A primeira foi inaugurada em 1994 no Japão. Ela fica em frente ao estádio do Kashima Antlers. Em 2004 ganhou a segunda, localizada em um shopping na cidade de Kashima, onde foi feito o Mini Museu Zico. A sua terceira estátua, a primeira no Brasil, foi inaugurada em 2010 no Maracanã, do qual é o maior artilheiro com 334 gols. Desde 2016, a obra está em posse do Flamengo e pode ser vista no CT. Em agosto de 2024, como parte da comemoração dos seus 70 anos, Zico ganhou sua 5ª estátua. A obra está instalada na Praça Quintino Bocaiúva, de frente para o Coreto, símbolo do bairro, e foi criado por Mário Pitangui. O modelo foi escolhido através de uma enquete com votação popular. Zico promove desde 2004 o Jogo das Estrelas. No início, as partidas aconteciam no CFZ e era cobrado 1 quilo de alimento não perecível. Com a adesão do público, os jogos foram transferidos para o Maracanã. Ao longo dos 20 anos, toneladas de alimentos foram arrecadados e diversas instituições foram ajudadas. O evento já faz parte do calendário da cidade do Rio e do futebol brasileiro. Diversas homenagens já foram feitas e muitos atletas do Brasil e do mundo já prestigiaram o jogo. Zico ainda mantém diversas atividades referentes aos seus negócios e sua marca no Brasil e no mundo, porém, vem preferindo delegar as funções aos filhos. O ídolo dá preferência a passar o seu tempo com os 9 netos, algo que não teve com seus próprios filhos. Atualmente, dedica-se a dar palestras sobre sua história, dando ênfase à parte motivacional e emocional, e muitas histórias também da sua carreira. Em 2024, lançou o livro Efeito Zico, junto com o escritor Marcos Eduardo Neves, que tem justamente essa temática e também muitas curiosidades da sua carreira. A figura de Zico é querida por torcedores de outros clubes, com reconhecimento da imprensa, ex-companheiros e ex-atletas, que sempre falam do ídolo com muito carinho, celebrando passagens e jogos. Com Zico. Com Zico. Puta, eu sei, eu chorava, velho. Vocês não viram o Zico jogar, velho? Romário, Ronaldo, Ronaldinho, tudo fã do Zico. Zico bota todo mundo, todos eles quando vê Zico, tudo treme. Foi o 2º maior da história pro Pelé. Ih, rapaz. Um só não vai dar, né? Não, tu não consegue. Zico jogou demais. O Zico pra mim é o maior jogador da minha geração. Cara, eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Zico. Nós começamos juntos nas categorias de base, até me emociono com ele. Quem tá no vestiário fazendo tratamento? Arthur Antunes. Caraca, que doideira. Nossa. Beleza. Cara, não sabia o que eu fazia.
Ô, moleque, o que foi, rapaz? Vem cá, não sei o que. Não, tô machucado, massagista, aquela coisa. Aí ele, porra, humildade do caraca, né? Quem tá vindo aí? O Galinho, gente. Caraca, mano, o Galinho. Se arruma. Se arruma, ele passava. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, seu Zico. Boa tarde, seu Zico. Boa tarde. Ele virava as costas, a gente fazia assim. Cara, é o Zico, cara. É difícil medir o legado de Zico, que, como jogador, fez mais de 800 gols na carreira e foi o maior jogador da sua geração. Talvez tenha faltado mais sorte na seleção, mas o Galinho já declarou que não trocaria uma Taça Guanabara vencida pelo Flamengo por uma Copa do Mundo. Como disse Fernando Calazans, se Zico não ganhou a Copa do Mundo, azar da Copa. Zico é muito maior. E digo mais, se Maradona tem uma igreja na Argentina, o Zico merece uma catedral no Brasil. Obrigado, Zico. Zico é nosso rei, meu camisatez, a nossa massa rubro